Olá, que bom ter você aqui nessa aula. Essa será uma aula mais curta, porém bem prática. Na aula passada, nós vimos duas funções dentro do Pandas, que são as funções head e tail, e duas propriedades, columns e dtypes. Especificamente na aula de hoje, nós veremos três propriedades. A primeira delas é a propriedade anydim, que se refere a número de dimensões, ou em inglês number of dimensions, do data frame. Ela retorna um número inteiro que representa as dimensões desse data frame ou da series. No caso se for uma series, vai retornar como dimensão 1, porque só tem uma dimensão. No caso de um data frame, duas dimensões, tá bem? A propriedade size, ela retorna um número inteiro que representa a quantidade de dados. Então, basicamente aqui seria o número de células ou o número mesmo, a quantidade de dados do nosso data frame. Então, digamos que nesse caso nós temos aqui 8 linhas e duas colunas. Então, ao todo aqui nós teríamos 18 células, que é o que a propriedade size retorna. E para sabermos a quantidade de linhas e quantidade de colunas ou séries, nós podemos utilizar a propriedade shape. Essa é uma propriedade que eu utilizo bastante quando eu trabalho. Então, a propriedade shape. Size e N-Dimension é importante para termos o conhecimento e já ser mais um artifício para podermos utilizar no nosso dia a dia. Porém, a propriedade shape eu utilizo bastante. Então agora vamos para a prática e colocar a mão na massa. Estamos no nosso notebook e lembrando que estamos trabalhando com o DataFrame dfchurn, que começamos na última aula, então não fizemos por enquanto nenhuma transformação e nem mudamos de data frame, então continuamos utilizando o mesmo, que é o dfchurn. Então vou minimizar essa parte para a gente focar na aula de hoje. E a primeira propriedade, como nós vimos no slide, é a propriedade NDIM. Então ela mostra o número de dimensões desse nosso data frame. Lembrando que vamos aqui rodar numa célula para poder ver o nosso data frame. Então tá aqui o data frame, duas dimensões, né? Muito fácil. Então, dimensões das colunas e das linhas. Uma outra propriedade também que estamos vendo nessa aula de hoje é a propriedade size. Como eu falei, a propriedade size ela representa o número de dados que nós temos nesse data frame. Então, só em visualizar o data frame já conseguimos ver que ele tem 10.000 linhas e 18 colunas. Então, 10.000 vezes 18, 180.000, que é exatamente o número de células que nós temos nesse data frame. Então, size pode ser útil também para você ter uma ideia do quão grande é o data frame que você está trabalhando, tá bem? E melhor ainda, além da propriedade de size, para poder ter uma noção com a quantidade de dados que você está trabalhando, é utilizar a propriedade shape. Então, ao utilizar a propriedade shape, como eu falei, essa é uma que eu utilizo bastante, nós podemos verificar a quantidade de linhas e colunas de forma bem mais simples. Lembrando que nós podemos acessar cada um desses elementos da tuple, que está representado pelo shape, através do primeiro ou do segundo elemento dessa tuple. Então, se eu rodar, por exemplo, dfchurn.shape e pegar o primeiro elemento, que tem o index 0, veja que nós vamos ter o número de linhas. Igualmente, se nós utilizarmos o segundo elemento, perceba que nós temos 18 colunas, tá bem? Então, de forma simplificada, para a gente poder utilizar isso, vamos printar isso na tela como um resumo e colocarmos o conjunto de dados tem, e aí vamos printar, por exemplo, o número de linhas aqui, certo? Então, tem 10.000 linhas e 18 variáveis. Então, isso é uma forma também intuitiva de você colocar para outra pessoa quando estiver lendo o seu notebook. Então, um conjunto de dados tem 10.000 linhas e 18 variáveis. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Foi uma aula bem mais curta e prática, mas são 3 propriedades a mais para você ter no seu leque de técnicas como analista de dados. Espero você na nossa próxima aula, mas enquanto isso, desejo que você se divirta analisando os dados.